Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Dr. Rafael Ruman, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e hipnoterapeuta. E a ideia do vídeo de hoje é estar mostrando para vocês uma informação que é extrema importância quando você trabalha com seres humanos, com pessoas ou no trabalho com você mesmo, que é um detalhe que fez toda a diferença no meu próprio desenvolvimento pessoal, que é você começar a entender o poder das histórias, o poder de você contar uma história. Não é à toa que as crianças gostam tanto de ouvir histórias, de você sentar e contar a mesma história várias e várias vezes para as crianças. Não é à toa que no passado toda a tradição, todo o conhecimento era passado de mestre para discípulo através das histórias. É a melhor maneira de você falar com a sua mente inconsciente, com a sua mente que armazena todas as informações, as experiências que você já vivenciou até hoje. E através das histórias, através da linguagem dos símbolos, da linguagem simbólica que as histórias te oferecem, que você consegue passar informações completas para o seu cliente, ou até para você mesmo, durante o seu próprio desenvolvimento. Quando a gente passa as informações através de fatos lógicos, de técnicas, de argumentos, de números, a gente vai estar falando com uma parte do nosso cérebro muito pobre, que é a parte mais racional. Eu posso apostar com vocês aqui que dos professores que vocês já tiveram até hoje, aqueles que mais marcaram vocês foram aqueles que despertaram a emoção durante as aulas, durante o aprendizado, durante o seu processo de desenvolvimento. E com isso, a melhor maneira de você despertar a emoção e poder passar uma informação de coração para coração com o seu público, com o seu cliente, com seus filhos ou para você mesmo, é contar uma história. As histórias são tão poderosas que nós temos histórias que nós contamos para nós mesmos para manter os comportamentos que a gente continua fazendo. Um dos exemplos bem clássicos, bem básicos, é o hábito de fumar, por exemplo. Quais são as histórias muito comuns que eu ouço as pessoas me falando? Nossa, eu trabalho tanto, então eu mereço mais esse cigarro, ou eu mereço mais esse brigadeiro, mais esse doce, mais esse chocolate. Tudo isso são histórias que você está contando para você mesmo para justificar um processo que está acontecendo dentro da sua mente, dentro da sua mente inconsciente. E através de você conseguir, primeiro, ouvir as suas histórias sem julgamento, de uma maneira mais simples e mais leve, de você para você mesmo ou de você para o seu cliente. E fazer pequenas mudanças nessa história que você está contando para você mesmo, fazer pequenos acordos e buscar novas maneiras de você ver a mesma situação. As crianças, elas têm uma maneira muito lúdica de ver a vida, de ver o mundo. Elas veem o mundo através de muitos símbolos, elas são um exemplo muito claro disso. Se a gente pegar as grandes partes do cinema, como a Disney, como a Pixar, eles são especialistas em contar histórias através dos símbolos. Eles pegam uma situação que é incômoda para o adulto, que é incômoda para o ser humano em geral, e vão desenvolver uma história com começo, meio e fim, onde o herói ou o personagem principal ele é chamado para um movimento de ação. Ele tem uma inquietação no corpo, na alma, no coração, e vai em busca de resolver essa inquietação. E aí ele vai passando por todos os desafios, encontra o vilão, que vai ser o que vai se contrapor, que vai ir contra o herói, e através desse contraponto, dessa batalha que acontece entre o herói e o vilão, ele acaba aprendendo coisas novas, ele acaba aprendendo novas maneiras de ver a vida, novas maneiras de dele poder observar o que está acontecendo, trazer novos conhecimentos, novas habilidades. E quando ele traz isso para dentro dele, o herói se transforma. Se a gente pensar bem, não é exatamente o que acontece na nossa vida? Às vezes você está lá no emprego que já não te satisfaz tanto, você está naquele incômodo.
E aí você vai em busca de coisas novas. Você vai olhar para dentro, ver o que você realmente gosta, o que você realmente quer fazer da sua vida. E você vai buscar novos conhecimentos. E aí chega um momento que você tem a escolha. A escolha nesse caso, nessa comparação, ela vai ser o herói contra o vilão. O vilão vai ser, nesse caso, o seu emprego antigo, por exemplo, nessa metáfora que eu estou criando agora. E quando você busca dentro de você novos conhecimentos e faz a escolha de buscar o que você realmente quer, você acaba se transformando e encontrando coisas dentro de você que você muitas vezes nem sabia que existia. E através desse momento você volta para o ponto onde você saiu transformado. Isso que eu acabei de passar para vocês de maneira bem resumida e bem sucinta, a gente chama de jornada do herói, que é usado em todas as histórias, em todas as maneiras de contar uma história, que é através dessa técnica que ela foi desenvolvida pelo Campbell, Joseph Campbell. O que ele fez? Ele observou as histórias do passado que eram contadas por repetição, através dos mitos dos heróis gregos, dos heróis egípcios, da mitologia. E ele começou a observar que todas as histórias elas passam por esse processo todo que eu fiz essa observação com vocês. E isso é uma representação da nossa vida prática, do que acontece é uma representação através de símbolos, ou seja, uma representação simbólica do que acontece na nossa vida, do que acontece no nosso próprio desenvolvimento como ser humano. Por isso que as histórias elas mexem tanto com a gente, que elas vão falar com a nossa experiência de vida, com o que a gente viveu, o que a gente passou. Quando você está assistindo um filme ou ouvindo uma história, você acaba se aproximando dos personagens, você acaba se colocando no lugar de alguns dos personagens. E o mais legal é que quando o herói que está na tela ele começa a passar pelos desafios, você automaticamente começa também a olhar para os seus desafios pessoais que estão acontecendo com você. E aí quando você olha para os seus desafios pela ótica do herói, que é uma pessoa que está longe de você, você permite que a sua mente crie novas maneiras de lidar com a sua mesma situação. E aí a transformação vai acontecendo. Ou melhor, você acaba permitindo dar mais um passo em direção à sua própria jornada do herói. E por que eu estou falando? Por que eu parei para fazer esse vídeo? Porque eu fiz mais um treinamento dessa arte de contar histórias, de escrever histórias. E isso mexeu muito comigo, com esse processo todo. E eu me permiti dar mais um passo em direção tanto a gravar vídeos, quanto a gravar os meus cursos, como os meus treinamentos que eu dou aqui na clínica, na parte do autoconhecimento e da hipnose. Ela me trouxe mais ferramentas para poder criar histórias a partir da minha situação de vida. Ela me trouxe técnicas mesmo de vida para criar histórias através da vivência do cliente que me procura com uma situação específica. Vamos supor, se um cliente que está me procurando, ele é um aviador, a história que eu vou contar vai ser relacionada com o meio de vida dele, porque é mais fácil dele se conectar com essa história, sendo que ele vivencia isso no seu dia a dia. E a ideia é contar histórias para as crianças, contar histórias para o chefe, não uma história com o intuito de depreciativo, de enrolar, mas de coaptar, de juntar, de não deixar espaço para outras coisas. E através da história você consegue passar uma informação de maneira completa, onde a pessoa pode aproveitar, ela pode vivenciar aquela informação que você está querendo passar para ela da melhor maneira possível. E o seu resultado vai ser o melhor possível. Isso não é interessante? Isso não interessa? A gente aprender um pouco mais a contar histórias? É isso que, nessa série de vídeos que eu estou começando hoje, o desafio é esse, é contar histórias. É contar uma história para vocês de como que está sendo o meu processo de encontrar a mim mesmo e me desenvolver nessa arte de contador de histórias, enquanto vocês aprendem um pouquinho mais com isso. As histórias na hipnose, elas têm um papel central no processo. Elas nos ajudam a falar com a mente do nosso cliente.
com a sua mente que eu estou falando aqui e agora. Eu elaborei uma série de 7 histórias, de 7 trabalhos que eu vou fazer através do uso da hipnose. Ela vai associar as duas técnicas. A hipnose vai associar com o processo das histórias. Elas vão ter um objetivo muito específico. Eu vou passar algumas coisas para vocês aqui, as pessoas que me acompanham, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, gratuitamente, para vocês experimentarem. E para aquelas pessoas que querem um pouco mais, que querem mergulhar um pouco mais nesse processo de autodescoberta e autocura, eu vou disponibilizar esse trabalho através de sessões de um pacote de tratamento pago, que eu vou estar falando para vocês nos próximos vídeos. Então, se vocês estão gostando, compartilhem, comentem, deem sugestões, que nós estamos juntos nesse processo de autodescoberta e autotransformação. Beijo no coração e até o próximo vídeo.